Olá, alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Estamos começando a quarta semana. Nessa semana, vamos falar só de ondas numa corda, para a gente exemplificar de uma maneira simples vários aspectos do movimento ondulatório. Muito bem. Por que esse tema é relevante, né? É claro que existem duas razões. Em primeiro lugar, porque há interesse, né, em estudar ondas numa corda. É fácil, né, a gente produzir ondas numa corda, né? Então, esse é o primeiro. Agora, o segundo é porque isso nos leva ao entendimento dos instrumentos de corda, dos sons, das frequências, né, produzidas por um instrumento musical. Então, é fantástico esse estudo, né? E eu gosto dele porque a gente consegue exemplificar uma série de coisas de uma maneira bem simples. Não existe nada no movimento ondulatório mais simples do que esse aqui. Ele é muito rico e é por isso que a gente resolveu dedicar uma semana a esse tema, né? Então temos aqui um instrumento musical, um violino, né? Olha, aliás, um violão, né? Mas pode ser também um violino, qualquer instrumento de corda. Muito bem. Vamos já começar por dois aspectos importantes em relação a uma corda, ondas numa corda, né? Dois aspectos. O primeiro é que a corda, as cordas de um instrumento estão sempre sob a ação de uma tensão, né, de uma força tensora, né, aplicada a ela. A corda está presa neste ponto e num outro lá na frente. Não sei se vocês já se deram conta dos instrumentistas, antes de começar uma apresentação da orquestra, como eles afinam os instrumentos na clavelha, vão lá e começam a apertar, aumentar a tensão ou reduzir a tensão. E o som produzido é diferente. Então tem que ser muito bom de ouvido, né, para ele afinar o instrumento, né? Afinar, aqui no caso, ele só tem à disposição dele a tensão, né? A tensão. Muito bem, então tensão, né, é a mesma tensão aplicada a uma corda quando você tem um objeto com um determinado peso. É a mesma, é o mesmo tipo de força, né? Tipicamente as tensões são da ordem de 100 newtons em instrumentos de corda, ordem de grandeza, né? A outra grandeza que você pode perceber, né, porque você vai tendo cordas, né, que são de dimensões diferentes, né? Esta aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, e assim por diante. Agora, diferente como, né? A diferença aqui, na verdade, que é importante, é a densidade de massa por unidade de comprimento, né? E a gente vai escrever μ para essa grandeza física, né? As 6 cordas, cada uma delas tem uma densidade linear diferente, né? Como é que eu determino a densidade linear? Simples. Meço a corda e peso a corda. Só isso. Admitindo que a distribuição seja uniforme, em geral é, então isso me dá a densidade linear. A massa que eu peso dividido pelo comprimento da corda. É isso. Essas duas grandezas são importantíssimas, como a gente vai ver. Aqui eu tenho a corda, né, quando ela não é solicitada, né? Eu não apliquei um pulso a ela. Repentinamente, eu aplico um pulso. É isso que você faz ao dedilhar uma corda de um instrumento musical. Pode não ser exatamente igual a esse aqui. Esse aqui é apenas ilustrativo. O que acontece é o seguinte: agora, a posição de um ponto na corda, ela é caracterizada pela coordenada y, né? E é claro que esse y aqui é função de x e por conta do movimento, né,
ondulatório, esse é função de x e t. Ou seja, a essa altura, eu estou agora adotando esse referencial, eixo y para cima, eixo x ao longo da corda. Então, eu tenho a seguinte situação. Repentinamente, é assim que começa. Essa é a perturbação. Você perturba a corda, né? Dedilhando. Né? Muito bem. A cada vez que você faz isso, você gera um pulso. O que é curioso, a gente vai ver daqui a pouco, né? É que esse pulso se desdobra, ele se transforma em dois, na realidade. Um se propagando numa direção e outro na outra. Agora, o que é importante, no caso da corda, é o seguinte, é que você precisa, para você caracterizar, né, a onda, você precisa saber as condições iniciais. Como tudo começa. Olha, você descreve aquele pulso por meio de uma função, que nós estamos chamando aqui, na verdade, ao invés de fx, nós estamos chamando de y0 de x. Né? Y0 de x é o pulso no instante de tempo t igual a zero. É aquela perturbação, aquela deformação da corda. Né? Muitas vezes é importante saber também a velocidade em cada ponto da corda no instante de tempo t igual a zero. Então, eu precisaria, em princípio, saber a velocidade desse ponto. Usualmente, a gente solta a corda e, consequentemente, a velocidade inicial é nula. Mas a gente vai estudar o caso geral. Não tem problema nenhum. Caso geral. Mas, em geral, V0 de x é igual a zero, quando ela é solta, pura e simplesmente. Né? Então, todos os pontos estão a velocidade igual a zero. Né? Muito bem, essa é uma possibilidade. Né? Então, essa é a função y0 de x. Agora, o que acontece? Assim que você aplica um pulso, né, que é aquele pulso lá que eu indiquei anteriormente, e solta, olha só o que acontece. Sobre ele começam a agir forças, sobre cada pedacinho. Veja esse pedacinho aqui bem no centro. Duas forças agem sobre ele, empurrando esse pedacinho para baixo. A consequência disto aqui é que, olha só, ele acaba se transformando em dois. Um pulso gera dois pulsos e cada um deles se propagando num sentido diferente, é o que é indicado na figura. Depois de um certo tempo, eles estão a uma certa distância, na realidade. Né? O fato é que estamos aqui apenas explicando a física, né? Né? Da formação de uma onda, como estamos agora reforçando isso. Agora, o que é interessante observar é que essas ondas são transversais. O que significa isso? Né? Você pode considerar em qualquer ponto, né? Mas veja que a onda oscila para cima, né? E para baixo, cada ponto, na verdade, né? Oscila para cima e para baixo. Aqui também ele oscila para cima e para baixo. Aqui ele oscila para baixo e depois para cima. O fato é que ele oscila sempre numa direção, né, que é perpendicular à direção de propagação. Então, a onda se propaga para cá, mas cada ponto sobre a corda ela vai executar um movimento oscilatório, aqui é importante, então, o movimento oscilatório, mas numa direção que é perpendicular ao movimento. Né? Isso, então, para chamar a atenção para o fato de que ondas numa corda são ondas transversais. Né? A gente vai mostrar, nós não mostramos ainda, claro, que a onda, a solução mais geral para a onda é esta aqui. É uma função. A gente vai depois descobrir como determinar essa função, que descreve uma onda se propagando para a direita e outra onda se propagando para a esquerda, mas veja, com a mesma função f e aqui um fator meio. Esse fator meio é porque no instante de tempo t igual a zero, vejo que eu tenho uma soma e vai me reproduzir aquela função y0 ou f de x lá.
né? Então, esse é o resumo da ópera, né? A dinâmica é simples. Eu considero um elemento de comprimento, né, da corda, que eu vou chamar de ΔM, e agora vou aplicar as leis de Newton a esse pequeno elemento de comprimento da corda. Ele vai ter uma aceleração vertical aqui, né? Portanto, uma componente y da aceleração, porque de um lado eu tenho uma força do lado direito aplicada a esse elemento e eu tenho uma outra força aplicada a esse elemento do lado esquerdo, né? E essas forças, né, elas não se equilibram, exceto talvez um outro ponto especial, como por exemplo o meio, né, ou um outro ponto, mas em geral não. Em geral não se equilibram. Portanto, como é que eu faço? Só para lembrar, né? Eu aqui utilizo a segunda lei de Newton. Soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. A massa é a massa daquele elementozinho da corda, só um elementozinho, né, de massa ΔM, como eu indiquei antes, né? E agora eu considero só a componente ao longo do eixo Y. Então aqui eu tenho ΔM vezes a Y, porque eu estou considerando um movimento. E agora tem que levar em conta a tensão, de forma que essa força aqui ela é igual a T vezes seno desse ângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo θD e esse ângulo aqui é um ângulo θE. São ângulos diferentes, né? Agora, a tensão é a mesma aplicada à corda. Então, essa aqui é igual à projeção, né, desta força sobre o eixo Y, aqui, o que eu estou considerando. Você pode considerar também o eixo X, mas isso não vai ser relevante do ponto de vista da equação do movimento, né? E agora eu faço aproximações, mas a mais importante é a seguinte, é que seno θ aproximadamente igual a tangente de θ, olha só para ângulos pequenos, aproximadamente igual a θ. É isto. Portanto, lembrando a interpretação geométrica da tangente, a tangente do ângulo θ é igual à derivada de y com respeito a x, mas calculada nesse ponto à esquerda, xe. E tangente de θd é igual a derivada de y com respeito a x, mas calculada em xe mais ΔX. É isso que faz toda a diferença. Naquela aproximação, aquela equação se transforma nessa equação aqui, onde θe agora eu escrevo em termos de derivadas, né? Em termos de derivadas. Consequentemente, aquela equação pode ser escrita em termos da derivada de y com respeito a x, calculada em xe, no ponto de à esquerda, né, mais ΔX, menos ΔY vezes dy de x, derivada de y com respeito a x, calculada neste ponto aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho um ΔX, né, entre esses dois pontos, né? Agora eu uso uma propriedade, que é esta aqui, né, uma expansão de Taylor em termos de derivadas parciais, e mostro que isso aqui pode ser escrito assim. Consequentemente, se eu pegar um pedacinho pequeno e tomar o limite quando ΔX tende a zero, né, eu vou, no final, obter esta expressão aqui. Tenho aqui essa expressão, que é o quê? Eu utilizei a segunda lei de Newton no elementozinho da corda, né, utilizei resultados do cálculo diferencial integral e olha só, deduzir a equação de ondas. Daqui a gente vê claramente, né, que V2 é igual a T sobre μ. Por quê? Eu passo T para cá, μ para lá, e aqui eu tenho 1 sobre V2. Logo, eu tenho a expressão também para velocidade de propagação da onda. Quando eu deduzo a expressão, eu já acho a velocidade de propagação da onda. Esse exemplo é fantástico, ele é simples, ele é bonito e é fácil acompanhar e entender. Lembrando sempre da aproximação, né? O ângulo não pode ser muito grande. Então, aquelas figuras que eu mostrei antes, né, elas não valem nesse caso, né, porque o ângulo tem que ser pequeno.
né? É uma aproximação que é importante nesse contexto, né? E agora nós queremos obter uma solução geral da equação de ondas, levando em conta as condições iniciais. Y, x e t igual a zero, né? Que estamos chamando de y0 de x, e a velocidade. Bom, aí é simples, né? Eu vou logo direto à resposta, né? A solução da equação de ondas tem essa forma, mas eu não levei em conta as condições iniciais. Para levar em conta as condições iniciais, aí a gente vai recorrer à solução de D'Alembert, que vocês, inclusive, já viram no caso da física matemática. Então, eu já vou apresentar a solução, né, rapidamente. O que eu quero lembrar é que essas funções y0 e v0 representam as condições iniciais, né? Já vamos ver que, de fato, isso sempre acontece, né? Um pulso se transformando em dois pulsos. Escrevo aqui as condições iniciais, né? Se a condição inicial for v igual a zero, é facílimo verificar que isto aqui é verdadeiro, né? Agora, no caso geral, isso não é verdadeiro. A gente, então, tem que recorrer a uma aula, né, da física matemática, e a solução é essa aqui. Envolve y0, sim, né, mas também envolve velocidade inicial, uma integral de x menos vt até x mais vt, o que, de novo, vai me levar a uma solução daquele tipo que eu expliquei antes, né? Dois pulsos, um se propagando para a direita e um para a esquerda. E essa solução de D'Alembert vocês já viram na física matemática. Uma outra coisa interessante é quando você tem uma corda com uma densidade μ à direita e uma densidade μ à esquerda, né? Agora, vamos considerar o caso de uma onda que se propaga para a direita, começando daqui, da corda mais fina. E agora vamos considerar x igual a zero, esse ponto aqui. X igual a zero é o ponto de interseção, né, da corda, a fina e a grossa. A gente vai ver que a solução é tal que, se ela vem da esquerda e a corda aqui tem uma densidade menor, então ela vai dar lugar a um pulso que se propaga para a direita e um pulso que se propaga para a esquerda, mais invertido. No entanto, se ela vier daqui para cá, nós temos um pulso que depois é refletido e um outro que é transmitido, mas agora sem inversão. Bom, como é que a gente faz isso? A gente considera três soluções. F1, que é a onda incidente, né, se propagando para a direita, uma onda refletida, que se propaga para a esquerda, e uma onda transmitida, que se propaga para a direita, né? E agora a gente impõe as condições em x igual a zero, né? E essas condições, nós obtemos estas expressões aqui para as condições, né? Então eu consigo encontrar uma expressão explícita, né, para a onda que é refletida em função da onda incidente. E tenho também uma expressão para a onda que é transmitida em função da onda incidente. Isso tudo dá para ser feito explicitamente, né? Então eu obtenho estas expressões. E aí vocês vão verificar, né, facilmente aquilo que eu acabei de dizer, né? Se o lado direito for mais denso, então esse termo aqui ele é negativo e, portanto, ela inverte, né? Ela inverte. Neste ponto, ela inverte, né? Aqui, não. Mas, enfim, são os resultados que a gente pode obter. A última questão é sobre o transporte de energia. E isso é muito bonito e eu faço questão que vocês entendam. Ondas, em geral, transmitem energia. Já dissemos antes. Agora estamos dando um exemplo. E é bom que acompanhe esse exemplo, né? Porque ele é relativamente simples, né? Então, vamos lá. Num elementozinho de uma corda de massa dm, né, como ela está se movimentando para cima e para baixo, eu tenho que a energia cinética associada a esse pedaço é igual a dm sobre 2 vezes
Isso aqui é energia cinética, né? Vezes a velocidade, dy dt ao quadrado. É isso. Né? Agora, dm igual a mi dx. Então, aqui eu defino dE dx como sendo energia por unidade de comprimento da corda. E ela é dada por essa expressão, né? Que é simples pra caramba. Mi sobre 2 vezes dy dx ao quadrado. Né? Isso aqui para energia cinética, estou falando de energia cinética, né? De um pedacinho lá, né? Muito bem, de comprimento dx. Né? Muito bem, agora tem também que levar em conta a energia potencial, porque temos energia potencial. A energia mecânica é igual à soma da energia potencial mais energia cinética. Né? Agora aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou calculando o trabalho realizado pela força T, né? Quando a gente desloca a corda, aqui está inicialmente ΔX, né? Mas eu agora considero um deslocamento mais geral, onde eu levo em conta não só esse ΔX, mas também um ΔY, não? Ou um dy, considerando infinitesimal. De forma que o trabalho é igual a T, a tensão aplicada pela corda, vezes dl, né? dl é esse comprimento aqui. dl, portanto, é igual a raiz quadrada de dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Né? Agora, eu tenho que subtrair aqui da situação anterior, sem ela estar deslocada, que é dx. Né? Então, dl menos dx. Portanto, o trabalho infinitesimal é dado por t vezes raiz quadrada de dy ao quadrado mais dx ao quadrado menos dx. Eu posso escrever, até aqui não fez nenhuma aproximação, né? Mas eu posso escrever esta expressão aqui, que eu acabo repetindo aqui, eu apenas repeti. Agora aqui tem uma coisa curiosa, né? É que nós estamos trabalhando na aproximação na qual dy dx, né? dy dx é muito pequeno, dy dx é muito menor do que 1. Consequentemente, agora eu faço uma aproximação, que é a seguinte, a aproximação é raiz quadrada de 1 mais epsilon é aproximadamente igual a 1, né? Mais epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2. Epsilon quem é? É dy dx. Chego então, finalmente, a esta expressão aqui, né? A energia potencial por unidade de comprimento é igual a T sobre 2 vezes dy dx ao quadrado. Sempre levando em conta que realmente todo o tempo eu tenho utilizado essa aproximação. Se lembra da história do θ pequeno? Está tudo dentro desse contexto, né? Tudo dentro desse contexto. Consequentemente, a energia por unidade de comprimento transportada por uma onda qualquer, né, ela tem essa forma, que é uma forma relativamente simples, né, envolve dois termos, energia cinética e energia potencial. Agora, vamos considerar um exemplo de uma onda harmônica. Né? Y de x e t é dado por essa expressão, né? Então, dy dx ao quadrado é fácil derivar, né? Eu derivo isto, né? E agora eu derivo ao quadrado, na verdade, cai um k aqui, né? Estão vendo? E, portanto, essa é a expressão para dy dx ao quadrado, é A2k2 seno ao quadrado de kx. E calculo também dy dt ao quadrado. Agora eu derivo com respeito ao tempo, cai aqui um ômega ao quadrado, seno ao quadrado. Então, veja bem, d e dt, né, é uma soma de dois termos, mas aqui acontece uma coisa curiosa. Né? Eu coloco esse mi aqui em evidência, está aqui o mi em evidência, e olha só, que expressão espetacular, simples, para uma onda harmônica. Né? A energia transportada por unidade de comprimento ela é igual a esta expressão aqui, depende do tempo. Agora, eu lanço mão de mais um truque. Né? O truque consiste no seguinte, é calcular médias num período, definidas assim, 1 sobre t, integral de 0 até t, da grandeza física dt.
Quando eu fizer isso, eu tenho esta expressão, e agora, quando eu calcular a média num período de seno ao quadrado de kx menos ômega t, eu vou obter apenas um fator meio aqui. Portanto, veja, dE dx é igual a amplitude ao quadrado vezes ômega ao quadrado vezes a densidade linear, né, de massa. Finalmente, e aí vou discutir os dois termos ao mesmo tempo, né, eu poderia pensar na potência média transmitida. O que é potência média? Potência média é a taxa com que a energia é transmitida por unidade de tempo. Consequentemente, é a derivada, em princípio, da energia por unidade de tempo. Ora, é a mesma coisa que dE dx vezes dx dt, mas dx dt é velocidade. Portanto, a potência média é igual a V vezes dE dt. E, portanto, a potência média é igual a V vezes a média no tempo de dE dx, né, que nós já calculamos antes. Temos aqui, então, a expressão para potência. Agora estamos entendendo melhor essa questão da potência transmitida com esse exemplo de uma onda harmônica se propagando numa corda. Ela é muito relevante no caso do estudo, né, dos instrumentos. O que eu quero chamar a atenção aqui? Quero chamar a atenção só para uma coisa. A potência, né, transmitida é proporcional à amplitude ao quadrado. É isso sempre, para todas as ondas. Proporcional à amplitude ao quadrado vezes aí constantes, né? Velocidade, mi, assim. Mas o que é importante é que a potência ela depende da amplitude ao quadrado. A intensidade da onda é proporcional sempre. Aqui estamos falando da potência, mas a intensidade de uma onda ela é sempre proporcional à amplitude ao quadrado. Essa é uma característica da onda e que eu acabei de derivar aqui para vocês.